Tem noite que o silêncio grita mais alto que qualquer bicho. E é nesse grito que a gente escuta a verdade. E hoje vamos contar 3 causos que vai arrepiar até os cabelos dos pés. Deixe sua curtida e comenta aí seus causos pra gente postar aqui no canal. Já sentiu o corpo preso, como se uma força te segurasse na cama e algo te olhasse do canto escuro? Pois é, meu povo, o caos de hoje vem de Lilian, uma moça lá do sertão do Ceará que viveu um pesadelo acordada. Numa noite ela viu o que ninguém explica e até hoje não sabe se foi sonho ou assombração. Era 2023, numa casinha simples em Quixadá, Ceará. Lilian, uma moça de uns 30 anos, estava estirada no sofá, assistindo uma live na TV. O cansaço bateu forte e ela apagou, com a TV ainda ligada, jogando uma luz fraquinha na sala. A casa era silenciosa, só com o barulho do vento entrando pela janela. Lilian sempre foi de sono pesado, mas naquela noite, minha nossa, algo mudou o rumo do sono dela. E o que veio depois, ninguém gostaria de ver. Lá pelas tantas da madrugada, Lilian abriu os olhos, mas o corpo nada de mexer. Era como se uma corda invisível amarrasse ela no sofá. Só conseguia mexer a ponta dos dedos e piscar. O coração disparou e ela sentiu um frio danado na espinha. De repente, notou vultos andando pela casa. Não era um nem dois, eram várias figuras, passando devagar como se não visse ela ali. Lilian tentou gritar, mas a voz não saía. E foi aí que o pior começou. Do canto do sofá veio uma figura. Uma senhora, magra, com um vestido velho, rasgado nas pontas. Ela saiu da escuridão e parou bem pertinho de Lilian. A cara dela era pálida, com olhos fundos e um sorriso torto, daqueles que não parece humano. Ela se abaixou, chegando tão perto que Lilian sentiu o bafo gelado no rosto. A senhora ficou olhando sem piscar, com aquele sorriso que parecia rasgar a cara. Lilian fechava os olhos, mas ainda havia aquele rosto na cabeça. De repente, a senhora se virou, lenta, e caminhou até a porta da frente. Lilian ouviu o rangido da porta abrindo e um vento frio cortando a sala. Ela fechou os olhos com força, rezando para acordar. Quando abriu de novo, estava livre, ofegante, com a TV chiando e o vento batendo na janela. Mas o pior, a porta da frente estava entreaberta e ela jura que estava trancada antes de dormir. Lilian nunca mais dormiu no sofá. Até hoje ela evita ficar sozinha na sala à noite com medo daquele sorriso voltar. Será que foi só paralisia do sono? Ou tinha mesmo algo naquela casa, rondando na escuridão? E se prepare, meu povo, porque o próximo caos que vem aí vai mexer com os nervos de qualquer um. Já ouviu falar de gente que some em rio Cão, que se afoga do nada, mesmo sabendo nadar? Pois escuta esse relato de um menino do interior de Alagoas e vê se ainda tem coragem de olhar para dentro d'água depois. Esse caos quem contou foi Daniel. Na época ele era só um menino, morava com a família numa fazenda bem no interiorzinho de Alagoas. O tio dele era caseiro de um sítio grande, daqueles que o Dom só aparecia 1 ou 2 vezes por ano, só para contar boi e dar ordem. Ali perto tinha uma vilazinha, daquelas bem antigas, com calçamento de barro batido e umas poucas casas meio caídas. Mas o que chamava a atenção mesmo era uma barragem que ficava a uns 15 minutos de caminhada da sede. A água era parada, escura e gelada, feito defunto. E por lá o povo falava baixinho, diziam que aquela barragem levava gente demais. E não era só por afogamento não, era por uma coisa que morava lá. Daniel contou que sempre achava estranho como o povo da vila falava da barragem. Sempre com medo, sempre mudando de assunto. Mas uma vez escutou sem querer uma conversa de 2 velhos.
Um disse que viu o filho de um vizinho ser puxado para dentro d'água com os braços para cima, gritando, mas que no último segundo apareceu uma mão branca, fina e comprida, agarrando no ombro do menino e puxando ele com força. O corpo nunca apareceu. O outro comentou que em noite de lua cheia dava para ver um braço acenando dentro d'água, como se chamasse alguém. Daniel começou a ficar com medo, mas menino curioso é bicho teimoso. E um dia ele se aproximou demais. Ele disse que num domingo à tarde, depois de ajudar o pai a capinar, resolveu ir até a barragem com o primo. Tava só os dois. O sol começando a descer, a água quieta, o ar parado e o som da mata sumido. Daniel estava olhando para o espelho d'água quando de repente viu uma bolha subindo bem no meio. Logo em seguida, uma mão branca emergiu. Não era de gente afogando, era devagar demais. Subiu reta, com os dedos esticados para cima, parada, como se estivesse esperando alguém pegar. Ele chamou o primo. Tu tá vendo aquilo? O primo olhou e correu. Daniel ficou parado, até a mão voltar para dentro, sem um pingo de som. Depois daquilo, Daniel evitava o lugar. Mas uns meses depois aconteceu pior. Um rapaz da vila, conhecido como Filipinho, foi nadar sozinho no fim da tarde e nunca mais voltou. Diz que viram ele boiando, depois afundando de novo, e uma mulher que lavava roupa num cantinho da margem jurou por tudo que viu uma mão branca saindo da água e puxando ele pelo pescoço. O corpo dele apareceu 3 dias depois, com as unhas quebradas e a pele dos ombros arranhada, como se tivesse tentado lutar. A família nunca mais falou no assunto, e o povo parou de pescar por lá. Na última noite que Daniel passou naquela fazenda, ele acordou com um barulho diferente. O quarto dele dava para o mato, que ia dar na barragem. Ele se levantou, foi até a janela e lá no escuro, entre as árvores, ele jura que viu de novo a mão branca, acenando. Mas dessa vez, ela não estava só pedindo ajuda, não. Ela estava chamando ele, devagar, insistente, como se dissesse: venha. Daniel voltou para a cama, enfiou a cabeça no travesseiro e no outro dia a família arrumou as coisas e foram embora de Malicuia. Hoje, já homem feito, Daniel conta esse caos com a voz firme, mas com o olho tremendo. E ele termina sempre do mesmo jeito. A água parada demais é sinal de coisa que não devia estar ali. E se um dia tu vir uma mão acenando dentro do açude, não vá, nem chegue perto. Se a veste, não. Mas o caos que eu vou lhe contar agora vem dos tempos do pó da farinha e do suor do sertão. Quem viveu não esquece. Quem escuta, pensa 2 vezes antes de sair à noite por estrada de terra sozinho. Esse é o relato de Naninho. Hoje ele já tem 55 anos, mas o que aconteceu naquela noite ainda gela as costas dele até hoje. Naninho era um cabra franzino, mas trabalhador desde novo. Morava num povoado pequeno no interior de Alagoas, daqueles que quando dava 6 horas da tarde, já não se via mais ninguém no terreiro. Aos 12 anos, já metia a mão na massa, ou melhor, na mandioca. Trabalhava numa casa de farinha que ficava a uns 4 quilômetros da casa dele. Ajudava a torrar, moer, virar, e quando dava o fim do dia, voltava a pé, sempre com um amigo de infância, Pedrinho. Era uma rotina dura, mas eles se acostumaram. Até a noite em que tudo mudou. O dia foi puxado. Teve torra grossa, mandioca braba e até um cano d'água que estourou e encharcou o terreiro. Saíram tarde, quase 8 da noite. A estrada era de barro, ladeada por mato dos 2 lados. Era o tipo de silêncio que o sertão só conhece depois do sol ir embora. Nada de grilo, nem cachorro, só o som do chinelo batendo na terra seca. Pedrinho foi quem falou primeiro. — Ô, Naninho, tu tá escutando isso? — O quê, homem? — Um passo, atrás da gente. Eles pararam, o som parou. Andaram de novo, e o som voltou. Mas não era só passo, era arrasto, como se alguém arrastasse pano ou unha no chão. Os dois começaram a apressar o passo. Naninho olhou para trás e viu só mato,
mas jura que um vulto branco estava no canto da estrada parado, com a cabeça baixa. Naninho, corre! E correram. Mas quanto mais corriam, mais o vulto se aproximava. E não era andando, não. Era como se deslizasse, sem bater os pés no chão, silencioso, frio. Chegaram numa encruzilhada, um cruzamento velho entre duas trilhas de terra. Ali, o vulto parou. A luz da lua bateu por entre as árvores e Naninho viu uma mulher, alta, vestida com um pano branco sujo, cabelo caído na cara, sem pé, e mesmo assim flutuava. O coração batia feito zambumba. Pedrinho caiu no chão de joelho. Naninho agarrou o braço dele e puxou com tudo, mas o vulto não fez menção de atacar. Só ficou ali, parado, como se esperasse algo. Então falou. A voz era seca, fina e vinha de todos os lados. Vocês viram, agora vocês vão lembrar. Foi o bastante. Os dois correram como nunca. Nem lembram como chegaram em casa. Naninho conta que por 3 dias Pedrinho ficou sem falar. E ele mesmo não dormiu direito por mais de um mês. No outro domingo, na feira, Naninho comentou o que viu com o velho da região. O velho olhou sério e disse: ela mora naquela estrada. Já levou 2 e só deixa os outros embora se for para contar. A partir daquele dia, ninguém mais quis andar por aquela trilha depois do pôr do sol. A casa de farinha fechou uns anos depois, quando um trabalhador se perdeu no mato e foi achado morto com os olhos abertos e a boca cheia de barro. Hoje, Naninho ainda passa por lá de vez em quando, mas só de dia e nunca sozinho. E sempre que vê moça de branco em canto de sombra, ele fecha os olhos, respira fundo e lembra da voz. Agora vocês vão lembrar, pois foi isso mesmo, e ninguém esqueceu.